Olá, queridos amigos, que Deus os abençoe ao ouvir essa mensagem. Um homem que eu passei a admirar é um americano já falecido. Eu não vou fazer a biografia dele aqui, mas vou falar só de uma coisa. Um dia ele foi ser homenageado numa universidade americana pelos muitos feitos dele, os livros que ele escreveu e palestras, etc. Então, deram de presente para ele um dicionário. E aí eu ouvi um áudio da própria voz dele dizendo: eu não sei se eu posso aceitar esse presente, não. Aí ficaram meio constrangidos, né? Mas aí perguntaram para ele: por que não? Ele falou: porque nesse livro aí tem uma palavra que eu não acredito. Aí falaram: qual é a palavra que está aqui no dicionário que o senhor não acredita? Ele falou: a palavra impossível. Ele falou: olha, eu já vi na minha vida o impossível acontecer tantas vezes que eu não acredito mais nele. Forte, né? Bom, vale a pena ler o material dele, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é muito mais valiosa, infalível, com muito mais sabedoria. Então, Deus nos deu um livro, especialmente os evangelhos e as cartas de Paulo no Novo Testamento, que nos falam muito de poder, né? Juntamente com os salmos, né? O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, etc. Então, isso do Velho Testamento, né? E você vê em Paulo, diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Depois ele diz assim, o evangelho que eu prego, né? Ele é poderoso, né? Depois ele diz em Colossenses capítulo 1, ele diz assim, o evangelho age em mim poderosamente, né? Então, ele diz em Romanos 8, somos mais que vencedores. Então, um evangelho positivo, forte, vitorioso, e é esse que eu tenho tentado aplicar na minha vida, que eu quero experimentar, assim como o apóstolo Paulo experimentou, e eu quero também passar para as pessoas, para que juntamente comigo, juntamente com Paulo, e juntamente com Moisés e outros, possamos ser vitoriosos. O evangelho fala de poder, fala de fé, confiança, de vitória, não fala de derrota. Hoje eu tenho ouvido com cada vez mais frequência um evangelho derrotado, um evangelho em que as pessoas ficam desconfiadas do poder de Deus, ficam desconfiadas da autoridade de Deus, ficam desconfiadas do amor de Deus, entre outras coisas. Então, eu quero perguntar para você, você não quer experimentar o poder de Deus? Não deixe que até muitos religiosos façam que você creia num evangelho manco, um evangelho aleijado, que não consegue reagir, não consegue vencer, que não consegue batalhar. Né? E então, o texto de Paulo, que tem muito a ver com o nosso estudo hoje, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O verso, no original, diz, tudo posso em Jesus que me fortalece. Então, tudo posso, mas quer dizer tudo mesmo, né? Quando Paulo diz assim, em tudo somos mais que vencedores, ele quer dizer tudo mesmo. Aí as pessoas, não, o tudo não quer dizer tudo. Sabe, começa a diminuir o que Deus falou. Será que nós podemos colocar desconfiança na palavra de Deus, né? Se fosse para apostarmos na palavra de Deus, nós apostaríamos o contrário do que ela diz ou apostaríamos naquilo que ela diz, né? O que é melhor? Você chegar diante de Deus um dia e falar, Senhor, quando o Senhor disse lá tudo, eu acreditei que era tudo. Ou é melhor falar, Senhor, eu vi que o Senhor falou tudo, mas eu achei assim que era um pouco poético, filosófico, então eu não aceitei, né? E não venci. Isso que é o problema. Eu não aceitei, eu não acreditei, eu não venci. Né? A nossa vitória não vai ser maior do que aquilo que nós acreditamos. Em nenhuma área. Você não vai mais longe do que você acredita, em nenhuma área. Se você não acredita, você não vai. Você não põe fé de que pode alcançar alguma coisa,
você não vai alcançar. Disse a grande tenista alemã, eu esqueci o nome dela agora, ela falou assim, aquele que disse que o importante é competir, provavelmente perdeu, porque ela foi uma grande campeã e ela sabia que o importante é competir, perder, tudo bem, não. Ela queria vencer e ela venceu, e muitas vezes. Então, nós não podemos desacreditar a palavra de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é cheia de impossibilidades mesmo. Como o homem disse que não acreditava no dicionário, porque ele viu o impossível acontecer muitas vezes, se nós tivermos a fé que Deus deseja que tenhamos, nós também iremos testemunhar o impossível muitas vezes, não vai ser uma coisa rara. E aí nós vamos andar desconfiados, como os discípulos, né? Jesus multiplicou o pão para uma multidão, aí depois passou por uma mesma situação, e agora? O que nós vamos fazer? Jesus testando, né? Eles vinham falar, mas senhor, o senhor multiplicou o pão uma vez, não dá para multiplicar de novo? Jesus esperava isso. Eles, senhor, não sei o que vai fazer, não sei o que nós vamos fazer. Já multiplicou uma vez, né? Aí Jesus expulsava o demônio de alguém, aí vinha uma nova situação de expulsar demônios e eles ficavam, e agora? Será que Jesus vai conseguir, né? Ele expulsava de novo. E aí Cristo fez várias vezes sinais semelhantes e cada vez, antes de chegar ao ponto, né, aquela situação onde um milagre de Cristo era exigido, os discípulos ficavam em dúvida. Será que agora ele vai fazer de novo? Já fez outro dia, né? Eles viam Jesus fazer milagre o dia inteiro, às vezes, o dia inteiro fazendo milagre, e depois eles ainda encontravam espaço no coração deles para a incredulidade. Se você não crê em Deus, não crê no impossível, você não vai experimentar o impossível. Os cientistas ficam tentando toda hora aí explicar a natureza, né? Não precisa nem ir muito longe, você pega uma colmeia, né, com a abelha trabalhando ali, o que ela faz, meus queridos, é impossível, matematicamente impossível, a inteligência impossível para um inseto. Deus faz os desafios. Aí o ser humano é chamado a acreditar. Você pega as borboletas monarcas, um inseto, não tem osso, não tem quase nada ali, atravessa o oceano. Quando elas fazem a migração, atravessam o oceano. E aí fica, não sei explicar. E não tem mesmo como explicar. Sabe, a explicação que você pode dar é um milagre divino. É de Deus, é uma impossibilidade. É uma impossibilidade humana, mas para Deus isso é muito fácil. Então, sempre aquela história, não podemos mostrar o tamanho do nosso problema para Deus, mas sempre o tamanho do nosso Deus para o nosso problema. Ok? Nada é grande para Deus, e mesmo que aos nossos olhos a gente veja uma coisa, mas isso é muito grande, nós chegamos ao tempo de esperarmos grandes coisas de Deus. E aqui eu não estou dizendo grandes casas, grandes viagens, não. Eu estou falando grandes experiências espirituais com Deus, vivas. E se as outras coisas acontecerem também, amém. Mas Deus não prometeu que elas iriam acontecer e com a frequência que muitos querem. Porque muitos não estariam prontos para viver uma vida tão abundante. Eles acabariam se esquecendo de Deus, por isso que muitas vezes a abundância não chega na vida de algumas pessoas, para que elas não se percam. Né? Nós temos que pensar nisso. Temos que crer na impossibilidade bíblica, porque ela é apresentada vez após vez na Bíblia. E se você quer experimentar o impossível, eu vou repetir, acredite, faça o que você tiver que fazer, deixe Deus fazer o que Ele prometeu fazer, e então você vai ver o impossível acontecer e você vai ser uma testemunha disso. Por favor, eu gostaria agora de pedir que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito,
compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós precisamos avançar, precisamos crescer o canal, queremos fazer vídeos muito melhores e para isso precisamos do apoio de vocês em todos os sentidos, incluindo na oração de vocês. Orem por nosso canal, orem para que a glória de Deus seja testemunhada por ele, em nome de Jesus. Amém.